Boa noite, pessoal, colegas da GAPS. Hoje é 29 de agosto, conforme nós anunciamos, estamos aqui começando a nossa live para falar sobre a reestruturação da nossa carreira. Eu, Silene, estou aqui pela ASP6, articuladora institucional da ASP6, aí os colegas irão se apresentar. Olá, Alessandro Araújo, Sintar DF, representando os técnicos em radiologia. Solange Bezerra, Sintasb DF, representando os técnicos em saúde bucal. Boa noite, pessoal, tudo bem? Adriano, Sintasb DF, aqui representando os técnicos em saúde bucal. Boa noite a todos. Então, pessoal, obrigada a todo mundo. Eu não sei se vocês já estão entrando aí, eu não estou conseguindo aqui acompanhar ainda, mas... Alessandro, onde é que você está? Está acompanhando aqui? Então, pessoal, a gente fez a nossa assembleia no dia 20 de junho, né, que fizemos lá na Câmara Legislativa, aquele movimento gigantesco. Tivemos lá a presença do deputado João Cardoso, nosso parceiro nessa nossa luta que já se arrasta aí desde 2022, né, que a gente começou primeiro com um projeto pela isonomia do Hemocentro. Em razão da inconstitucionalidade da Lei 6.903, nós tivemos que reformular a nossa luta e aí então nós fizemos um estudo das carreiras do GDF e propusemos a reestruturação. Então, após essa assembleia do dia 20 de junho, nós tínhamos lá pactuado com vocês que no final de agosto nós iríamos novamente nos dirigir à categoria para informar os passos da nossa trajetória, né, do que nós estávamos fazendo enquanto movimento unificado. Então a gente vai fazer aqui um breve retrospecto só para que todo mundo se situe com essa ação do movimento unificado. O movimento unificado, vocês se lembram que ele foi uma necessidade, vamos dizer assim, de fortalecer essa luta, que ela foi iniciada no primeiro momento pela ASP6, pela questão da isonomia, e mais tarde, quando a gente precisou conversar com todos os representantes da carreira, naturalmente nós procuramos os sindicatos que são legitimados, procuramos o Sintasb, procuramos o Sintar, procuramos também o Sindsaúde. A SUGEP, da Secretaria de Saúde, fez uma convocação, fez um grupo de trabalho, convocou todas as entidades, as associações, os sindicatos, mas naquele momento só esse grupo seguiu coeso, né, trabalhando por um projeto realmente que contemplasse a categoria GAPS. E é muito importante todos entenderem por é o Sintasb DF, não é isso, Solange? Exatamente, somos os representantes legais da categoria, não apenas na Secretaria de Saúde, né, em toda a rede pública e privada. Pois é, então aí a gente convidou o Sintasb e também o Sintar. Por quê? Porque existe esse outro sindicato que representa um outro cargo dentro da carreira GAPS, para vocês verem como que a nossa carreira é complexa. E aí, quem representa é o nosso colega aqui, o Alessandro Araújo. Alessandro, fala um pouquinho dessa legitimidade da carta sindical de vocês, como é que está a situação, se vocês têm ou não obrigação de não fazer. Isso quer dizer o quê? Que nenhuma outra entidade pode falar pela categoria de vocês, seja no âmbito público ou privado, sem que seja vocês, não é isso? É isso aí. Nós tivemos alguns problemas nas nossas tratativas de nossa categoria no serviço privado e nós tivemos que realmente entrar na justiça com a ação de obrigação de não fazer contra o Sindsaúde, onde foi, além de ter nossa carta sindical, foi também sentenciado e sentença transitada em julgado, demonstrando justamente a nossa representatividade de nossa categoria no serviço público e no serviço privado aqui no Distrito Federal, onde comprova a nossa representatividade da nossa categoria aqui no Distrito Federal. E por que essas explicações são importantes? Para vocês entenderem
que não adianta um outro sindicato, um outro ente sindical querer representar toda a GAPS, porque não tem a legitimidade para representar toda a GAPS. Então, querendo ou não, não há mesa de negociação para falar de GAPS sem Sintar e sem Sintasb. Mas e a ASP6? O que a ASP6 está fazendo no meio disso? Gente, a ASP6 foi a mola propulsora. Nós ficamos... o que nos motivou, o que nos levou a participar desse projeto até aqui, desse momento até aqui com vocês, foi a insatisfação da categoria como um todo, crescente com a inércia, com a falta de iniciativa, com o comodismo que o ente sindical legal estava tratando a nossa categoria. Então, em razão disso, a ASP6, através da comissão, porque primeiro nós tínhamos uma comissão GAPS, aí nós nos organizamos com essa entidade que já existe há mais de 12 anos, a ASP6 já existe há mais de 12 anos, inclusive lutou muito pela questão da modernização da carreira há muitos anos. A primeira audiência pública foi realizada pela ASP6. Então, a partir daí, nós nos juntamos por afinidade. E a afinidade qual era? O melhor para a categoria. Claro que nós gostaríamos que tivéssemos aqui todos os entes representados, porque se aqui tivéssemos o Sintar, o Sintasb, o Sintsaúde e a ASP6 somente como um apoio, isso já estaria andando há muito mais tempo. Todos vocês são testemunhas que nós sempre convidamos o Sintsaúde a estar presente, mas por várias razões eles não querem estar presentes e nós não temos como obrigá-los. Mas a gente sofreu também alguns reveses em razão desse distanciamento, dessa divisão. Vocês devem lembrar que na primeira vez que nós fomos fazer uma assembleia, que era na FEPEX, nós tivemos uma sabotagem, tivemos uma matéria que saiu num blog aí, dizendo que a gente ia fazer movimento contra o governo. Na última assembleia que nós fizemos na Câmara Legislativa, fizeram uma áudio fake com a minha voz, com a montagem da minha mensagem, tentando desmobilizar a categoria para comparecer. E eu acho até que foi até bom, porque nós lotamos a Câmara, galeria, escada, tudo. Se não tivesse tido esse boicote, talvez a gente tinha que ter feito do lado de fora, né? Porque não ia caber mesmo lá na Câmara. Então, daí é importante contextualizar vocês, para vocês entenderem por que nessa mesa tem uma associação e 2 sindicatos. E agora, o que acontece? O que aconteceu a partir daí? A partir daí, nós fomos à Câmara Legislativa, nós fomos articular com os deputados para conseguirmos as emendas, né, para o nosso projeto, para a nossa proposta. Nós tínhamos emenda o ano passado, em 2023, emendas do deputado João Cardoso, emendas do deputado Jorge Viana, do deputado Wellington, mas o governador não executou nada. E há quem diga que a LDO é um mero detalhe. Não é mero detalhe. Se fosse mero detalhe, as categorias que já foram contempladas com algum tipo de aumento com o governo já estaria tendo aumento no contra-cheque, né? Por exemplo, os técnicos de enfermagem estão esperando o projeto da LDO deles, que chegou ontem na Câmara, vai ser votado a semana que vem. Mas nós, Movimento Unificado, nós preparamos o terreno de uma forma muito técnica e correta. E para que isso? Para que, na hora que nós estivéssemos na mesa de negociação, nós não deixássemos argumentos para o governo dizer: não tem como atender vocês porque não tem LDO, não está previsto no orçamento, não tem dotação orçamentária. Tudo isso nós fizemos. E o curioso, e aí a gente precisa pegar alguns ganchos para vocês irem entendendo e para a gente depois decidir qual é os rumos que a gente precisa tomar a partir de agora. Este ano de 2024, o governo não mandou nenhuma autorização em LDO para aumento de nenhuma carreira. Porém,
as emendas dos deputados foram... O pessoal tá falando que a imagem tá travando muito. Tá travando? Demais. Ixi, Diz que tá travando deve ser a muito. internet. E tá sem... A imagem tá ruim. O tempo todo o pessoal tá falando aí, reclamando da imagem. Ixi, então vai ter que... E o som tá bom. Tá dizendo que o som tá bom. Então ouvindo estão, só mas que a então- imagem tá travando. Então assim, esqueçam. Todo mundo já conhece nossa cara mesmo. Vamos esquecer, é até bom que eu não fique preocupada com cabelo nem nada. Vamos falar sobre a LDO. Esse ano o governo não tinha autorizado a LDO para nenhuma categoria. E isso já era já dava uma expectativa de frustração para todo mundo. Por quê? Porque se o governo não previu nada na LDO, significa que ele não tinha a intenção de atender nenhuma categoria. Correto? É essa a lógica. Porém, após a nossa Assembleia do dia 20 de junho, o deputado João Cardoso, como eu disse para vocês, um grande patrono dessa emenda. O João Cardoso comemorou essa também, ele, na verdade ele não é sindicalista, mas ele é um servidor público, né, que também participa dessas lutas todas. Então, para nós, para todos nós, foi uma sinalização de que, esperança de que a nossa proposta seria avaliada, analisada, encaminhada e dado seguimento. E de fato, assim aconteceu. Nosso processo começou a tramitar, passou por todas as áreas técnicas, ele tem todas as declarações necessárias para que o pleito seja atendido. O que significa isso? Gente, nós conseguimos o feito de alocar a fonte de pagamento. Não estamos enxergando? Tá travando. Tá travando a imagem e o som também? Tá vazando tudo. Tá Vamos travando a ver se vai imagem e o melhor som. agora a Peraí. questão aí. Baixei já a internet aqui pra baixo. Ah. O celular, o ideal era que tivesse conectado. O seu celular? Era. Ah, Mas aí vai, até a gente colocar gaps aqui, vai enrolar. demora muito. É. Eles estão ouvindo ou não? Luciano? Tava travando muito, o pessoal tá reclamando Tá aqui. reclamando Ah, você tá demais. acompanhando? Tá, eu Tá subi pra acompanhando o celular. acompanhar. Ah, você subiu acompanhar lá. Isso. Mas vamos ver se vai melhorar aí agora. Melhorou? Melhorou? E agora? Ainda, pessoal, tem muita gente conectada, 251 pessoas. Bastante. Gente, Estamos com um problema técnico aqui, mas a gente está tentando resolver para melhorar tanto o som como a imagem. Nesse momento nós achamos que o melhor é que tenha o som para todo mundo e que fique bem mesmo claro que a para imagem todos. fique congelada, Muita gente já né? está sinalizando para nós aqui que o som melhorou bastante. Melhorou? Falaram aí? Estão falando que melhorou. O Tá som ótimo. melhorou, E parou de travar? Perguntei se parou de a travar. imagem está congelada. A imagem está congelada aqui. Aqui no E o som melhorou. Você não está congelado, não? Então é o da Adriana, o menino da Alessandra está congelado. A Adriana acabou de botar água, a Adriana agora vai sentar. É uma live inclusiva, né? É bom avisar, assim, que a gente pegou e fez essa aqui de última hora, mas a gente vai preparar melhor a próxima. Não, sem dúvida, gente. Ó, a gente ia fazer essa live de outra forma. E aí um amigo nosso, que é um grande parceiro, o Guiotti, eu conheço esse estúdio há muito tempo. E eu liguei para ele já às 18 horas para ele nos atender hoje. E ele falou, então vem pra gente dar um jeito para fazer aqui, porque a gente achou que aqui distribuiria melhor na mesa, mas o importante é que vocês estejam acompanhando o que está sendo dito. Tá, vamos retornar lá. Eu parei em Foi, destravou, tá rolando? o da Solange tá, não tá? A Solange destravou a imagem? Podem continuar, tá dizendo que o som tá bom. A imagem não, mas o som tá bom. A imagem O não tá importante é o bom. som. É. É que vocês ouçam o que está sendo dito. Segundo o pessoal está falando, já tem 1 minuto que não trava. Então vamos lá. Vamos lá. Então a gente parou aqui Você estava falando dos recursos. Tá, então olha só. Nessa proposta nossa, nós vamos disponibilizar em todos os grupos, tanto o Sintasv vai disponibilizar nas redes dele, como o Sintar nas redes deles também, e nós da ASFICES e nas redes dos grupos AGAPs, nós vamos disponibilizar o nosso processo SEI na íntegra, tá? São 854 páginas, não daria pra gente colocar aqui para vocês
acompanharem, mas a gente vai disponibilizar nos grupos. Então lá vocês vão poder ler depois e constatar tudo que a gente está dizendo agora. O nosso projeto, ele foi aquele aprovado lá na Assembleia, onde a categoria deliberou por uma tabela e por uma gratificação. Quando ele estava sendo instruído na Secretaria de Saúde, houve uma reunião com a alta gestão da Secretaria, e aí a SUGEP fez uma contraproposta no processo. Ela não foi submetida para a gente, para que a gente pudesse consultar a categoria sobre aquela contraproposta. Como ela não era ainda no âmbito decisivo, quem decide é a Secretaria de Economia e o governador, então isso foi feito no âmbito consultivo, ali, propositivo. Então a gente acompanhou a proposta que eles fizeram, reduzindo um pouco a tabela, e aí eles aplicando 27%, sendo 9% em 3 vezes, para seguir aquele escalonamento dos técnicos de enfermagem, mas mantendo a gratificação de R$2.000 aprovada na Assembleia. Por que a gente não contestou isso? Tá, e muito importante, Adriano, manteve também a redução de 25 para 18 anos. E por que a gente não contestou isso imediatamente no processo? Para não adiar, para não atrasar. Porque a gente sabia, o nosso entendimento é que quem decide é a categoria. O governo, a gente faz o nosso papel, que é levar a proposta. O governo faz o dele de aceitar, não aceitar, fazer contraproposta, mas à medida que tem uma contraproposta, quem decide é a categoria. Então, como nós não tínhamos recebido a contraproposta formal na mesa de negociação decisiva, nós entendemos deixar o processo correr, até porque ele não trazia grandes prejuízos, era uma diferença mínima em relação ao que tinha sido aprovado lá, dava para a gente negociar com a economia. E o projeto continua andando, como eu disse para vocês, tem todas as declarações, tem as fontes de custeio, e para que vocês saibam, a maioria das fontes são fontes federais, de caráter continuado, ou seja, asseguraria o pagamento dessa despesa do impacto financeiro nos anos de 2024, 2025 e 2026. Pessoal, e nisso a gente também vinha sinalizando, tentando uma composição com o Sindsaúde. Não há nenhuma dependência desse grupo do Sindsaúde, como eu tenho certeza que o Sindsaúde também não tem qualquer dependência de nós. Aliás, nosso relacionamento aqui é de interdependência. Todos os entes aqui presentes têm a sua autonomia e todos são respeitados em sua opinião. Correto, pessoal? Sim. O pessoal está perguntando aqui, Silene, sobre a questão do encaminhamento que foi da Secretaria de Saúde, a proposta que foi colocada lá no processo. A Silene citou isso aqui, se não prestar atenção, é uma situação que não foi passada oficialmente para nós, do Movimento Unificado ainda. Essa decisão foi para a Secretaria de Economia e nós estamos aí nesse aguardo desse chamamento da economia. Nós estamos também, já oficiamos a economia, solicitando essa reunião tanto com a economia como a Casa Civil, e a gente está aguardando. Observando que esse processo foi lá para a economia e está tendo o andamento devido lá dentro, nós acreditamos que nós sejamos convocados para estarmos na Secretaria de Economia para que essa proposta seja apresentada. É o que nós achamos. Bem, a gente trabalha para isso, né? E concomitante a isso, gente, paralelo ou andando ao mesmo tempo, a gente tem feito as articulações com os deputados parceiros, né? O João tem se empenhado, o deputado Wellington, e posteriormente nós tivemos uma conversa com o deputado Jorge Viana. Na reunião que ele teve conosco, ele se comprometeu em defender a proposta aprovada pela Assembleia, e ele sabe qual é a proposta, porque ele estava na Assembleia, né? Ele estava no momento, inclusive, em que a categoria deliberou por unanimidade, por aclamação, né? Pela proposta apresentada. Ele defende uma tabela igual para nível médio, mas isso é uma defesa dele. Ele se comprometeu conosco de respeitar
o que a categoria tinha deliberado na Assembleia, ou seja, pela nossa proposta. Então eu vou repetir mais uma vez, nós ainda estamos trabalhando com a proposta deliberada em Assembleia. O que a SUGEP da Secretaria de Saúde colocou no processo, apesar de estar abaixo do que foi deliberado em Assembleia, nós preferimos não contestar para não atrasar o andamento. E também vimos como muito positivo o fato de ficar a gratificação ter continuado lá. Quando foi para a economia, ele está parado há um tempo, há uns dias ele está numa unidade de carreiras lá da secretaria. Eles alegam que, como tem outros processos concomitantes, eles têm que analisar com muita cautela e tudo, mas ao nosso ver, também está tendo algumas sabotagens de bastidor. Infelizmente, o bastidor ele é um ambiente obscuro, onde nem tudo pode ser revelado, mas acontece. Há de fato um esforço muito grande de forças contrárias para que esse projeto não aconteça. E aí a gente fica realmente preocupado de entender por que ao invés dessas forças se juntarem para somar, elas preferem atuar para diminuir. O Sindsaúde tem feito algumas assembleias, eu até li hoje uma mensagem de um dos diretores deles, reclamando que está havendo sabotagem na assembleia deles. O que me causa surpresa, eu acho que o sindicato deveria fazer uma reflexão de entender por que a categoria não está atendendo a convocação deles. Porque nós do Movimento Unificado estamos sim tendo um retorno muito grande da categoria em todas as convocações que a gente faz. Então, esse é o momento de nós continuarmos acreditando no projeto, mas também de tomarmos algumas decisões. É importante, gente, vocês entenderem a questão da inconstitucionalidade da Lei 6.903. Com ela, eu não sei se todos que estão na live já olharam o contra-cheque esse mês. Se vocês já olharam o contra-cheque, vocês verão que quem era técnico em gestão voltou a ser auxiliar em saúde, OSD. Quem era assistente voltou a ser técnico em saúde. E quem era analista voltou a ser técnico em saúde nas suas especialidades. Seja técnico administrativo, seja motorista, seja telefonista, voltou a ser o que era. Com essa regressão que foi causada por uma decisão judicial, nós estamos aí numa situação de que estamos trabalhando, pelo menos a maioria da área administrativa e operacional está trabalhando em desvio de função. Então, esse é uma das alternativas que a gente tem a partir de agora, que nós vamos entregar isso por escrito para vocês nas nossas redes, nós vamos fazer folheto também, serão as orientações de como nós vamos nos comportar até a gente saber qual é a sinalização para que a gente busque realmente uma reunião com o governo, caso ela não ocorra nos próximos dias, porque o deputado Wellington já pediu, o deputado João Cardoso pediu e o deputado Jorge Viana pediu para eu comunicasse aqui na live que ele também iria reforçar isso. Ele inclusive teria uma reunião agora à noite, ele iria reforçar essa demanda da nossa reunião. Então a gente tem que ter responsabilidade. Essa euforia, essa ansiedade pelo movimento paredista, ela talvez esteja na nossa essência. Mas a gente precisa ter responsabilidade, porque se a gente leva a categoria para um movimento onde a gente não vai ter respaldo nenhum, nós vamos prejudicar a categoria. Nós vamos prejudicar a categoria levando ela para um movimento suicida. Nós ainda estamos em fase de negociação. Nós ainda não ouvimos o não na mesa de negociação. Nem o sim e nem o não. Nós temos um processo que está correndo todo redondo, todo bem instruído, todo formatado.
Então a gente precisa de fato ter responsabilidade com o que a gente está fazendo. E aí eu quero ouvir um pouquinho vocês, para que vocês também se manifestem com os colegas, deem a opinião de vocês sobre, a gente vê aqui uma euforia maior, mas a gente também precisa, inclusive, envolver a outra entidade sindical, exigir da entidade sindical que ela também participe disso. Porque, um detalhe, eu vou falar com vocês daqui a pouco como está a questão do outro projeto. Porque vocês lembram que o Sindsaúde apresentou uma tabela. E a tabela do Sindsaúde, ela primeiro apresentou uma tabela com um índice de 37,87%, depois ela apresentou uma tabela de 35,75%. Na tabela que está nos processos SEI, que está com o governo, está tramitando com o governo, o que está valendo lá, porque vale é o que está escrito, não o que se fala, concordam? Sim. Lá tem uma tabela, segundo eles, um estudo do DIEESE, apesar do estudo não estar presente lá dentro, mas eles dizem que é um estudo do DIEESE, mas a tabela que está instruindo o processo SEI do Sindsaúde é uma tabela de 25 anos. 25 anos. 25 anos para os técnicos em saúde e 20 anos para os auxiliares de saúde, ou seja, nenhuma mudança na questão do achatamento de referências, que é um pedido de toda a categoria de forma unânime. Então, depois disso, o sindicato apareceu com uma tabela preto e branco aí, divulgando nas regionais e nos deputados, mas não é aquilo que está no processo SEI deles. Então, a categoria precisa saber o que está acontecendo para, inclusive, cobrar a responsabilidade do sindicato, porque isso está atrapalhando a nossa negociação. O sindicato precisa ter responsabilidade e transparência, como nós estamos tendo aqui agora. E como o processo deles já está rodando em grupos, nós vamos disponibilizar os dois processos SEI, o nosso e o deles. No processo deles, o último despacho, o penúltimo despacho, que é o da secretária de Administração Geral, ela diz o seguinte, que já tem um outro processo com o mesmo objeto, ou seja, de reestruturar a carreira, ou seja, de recompor financeiramente as perdas salariais da categoria, e que ele está mais adiantado, que é o projeto apresentado pelo Movimento Unificado. Por essa razão, não seria possível atender o pleito do Sindsaúde, vejam, naquela tabela de 25 anos, como eu disse, e que o projeto do Sindsaúde ficaria apensado ao nosso. O que significa isso? Ele está anexado ao nosso. Ora, se o projeto do Sindsaúde foi anexado, apensado ao nosso, significa que o projeto nosso é, hoje em dia, de todos, inclusive do Sindsaúde, porque está anexado. E significa também dizer que, a partir do momento que a SUGEP fez uma contraproposta por escrito no processo, significa dizer que esse projeto não é mais da ASP6, do Sintasp ou do Sintar e nem do Sindsaúde, ele é do Executivo. Porque a SUGEP é uma unidade administrativa da Secretaria de Saúde. Então veja, se nós temos um projeto, que é um projeto do Executivo, da Secretaria de Saúde, e ela beneficia a categoria, ela é o que a categoria quer, o que impede essa união? Por que continuar essa sabotagem? E é importante também nós colocarmos a situação do projeto do Sindsaúde, falando sobre ele, que eles apresentam lá um estudo feito pelo DIEESE sobre as tabelas que eles apresentam. Todos os técnicos, seja ele administrativo ou da área técnica especializada e também os auxiliares, sabe o que passamos há tempos atrás, em 2022 mesmo, houve aumento para os especialistas, e nessa proposta do Sindsaúde, eles pedem aumento linear para os profissionais. Pode ter ali uma diferença do percentual sendo para o nível médio e para o nível superior, mas eles estão pedindo. Eu acho isso um absurdo quando a gente está lutando pela reestruturação salarial de uma categoria que não foi beneficiada em 2022, teve aumento dado pelo governo, houve um aumento também concedido a essa categoria, parabenizo a eles pela vitória. Mas nesse momento, quando nós estamos falando em aumento para a categoria de nível médio,
e também os auxiliares, é importante que a gente tenha um impacto financeiro para essa proposta direcionado para a nossa categoria. Por quê? É claro, fica claramente que se você tira essa categoria que já foi beneficiada com o aumento, o impacto financeiro é menor. E isso vai beneficiar a nossa categoria em nossa proposta. E isso eu acho de suma importância. Eu não entendo, o ente sindical tem todo o direito de apresentar a proposta deles, mas sem observar, na verdade, o que é necessário para o trabalhador hoje, aonde é do nível médio, que são os técnicos e os auxiliares também, que está pleiteando aí uma reestruturação salarial do vencimento, do pior vencimento dentre as categorias do GDF, que é o nosso vencimento. Então, eu acho de suma importância para aqueles que têm contato com diretores do sindicato, que vá até eles e passam esse posicionamento de vocês. Nós estamos vendo aqui várias pessoas na live falando que acham um absurdo, mas esse absurdo vocês têm que suscitar para esse ente sindical, porque é com eles que tem que ser conversado e falar, ó, isso aí tá um absurdo, porque a nossa proposta está caminhando, graças a Deus está caminhando bem, não com a velocidade que nós queremos, mas ele está tramitando, inclusive tramitando com o documento colocado pela SUGEP, pela Secretaria de Saúde, demonstrando essa viabilidade financeira para estar custeando essa nossa proposta. Eu acho isso de suma importância e eu acho que todos que estão nos assistindo também estão observando isso. E nós precisamos, a cada dia que passa, nos unirmos e abraçarmos essa proposta, porque essa é a proposta que está sendo encaminhada. E veja bem, se o governador sancionou essa emenda, gente, o governador sim sinalizou positivamente. Então hoje, o que está nos atrapalhando somos nós mesmos. Essa guerra que está tendo, a gente tentando andar e fica um grupo puxando a gente para trás. A gente, em todo movimento, a gente chama. O Sindicato de Saúde pode vir, pode mandar representantes, é bem-vindo. Reconhecemos a legitimidade sindical do sindicato. Reconhecemos que eles têm o direito de estar à mesa, brigando pelos técnicos, pela área administrativa e a área operacional, mas também temos que deixar claro que eles não têm o direito de querer estar sozinhos nessa mesa, alijando o Sintasb e o Sintar, que tem o mesmo direito legal de estar na mesa de negociação. E por que a ASP6 hoje em dia também tem esse direito? Porque nós conquistamos isso. Nós conquistamos isso com o nosso trabalho. Porque tudo que nós estamos aqui hoje apresentando a vocês começou numa comissão lá atrás, pela ASP6. Depois nós fomos juntando, agregando. Então eu vou repetir aqui, e eu tenho certeza que eu falo em nome de todos. Claro que cada um na sua base, mas aqui mais uma vez nós vamos deixar para a categoria, para que vocês também cumpram o papel de vocês, cobrando da entidade sindical que ela se apresente e que ela se reúna para que a gente defenda uma proposta que já está lá na economia. E foi uma proposta deliberada pela categoria, que já tem todas as declarações do ordenador de despesa lá, que já tem a fonte para custear. E outra, que é um projeto hoje do executivo. Não é da Silene, não é do Alessandro, não é da Solange, não é do Hélio, não é do Adriano, não é do André. Ela é do executivo. Porque a partir do momento que a SUGEP fez uma inserção nela, fez uma contraproposta nela, e esse também foi um dos motivos que nós não contestamos, porque aquilo ali, ela materializou a assunção, é como se a Secretaria de Saúde, a SUGEP, assumisse aquele projeto e dissesse, nós vamos dar seguimento nisso. Uma confirmação de intenção desse encaminhamento, conforme foi apresentado e como foi feito a resposta e o encaminhamento também da Secretaria de Saúde para a Secretaria de Economia, que é muito importante, né? Até pra gente ir pra marra, desculpa, só alguns colegas estão colocando aqui, a gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que estar junto com todos os entes sindicais. É muito fácil, a gente fez algumas mobilizações, o que nós falamos para vocês lá? Usem banco de horas, usem abono, usem tudo, porque a gente não tinha como dar ressalva para vocês.
Em nenhum momento nós prometemos o que a gente não podia entregar. O que nós podemos entregar é luta. O que nós podemos entregar é interesse, é articulação. E isso ninguém pode negar que nós estamos fazendo. Agora, nós não podemos ficar, gente, nadando contra a maré. A gente se esforça com todos vocês ao nosso lado e um grupo pequeno fica freando, fica atrapalhando. Então, olha aquela história. Ou eles estão dentro ou eles estão fora. Não, e o pior, Silene, disso tudo, desculpa Solange, desculpa Silene, é que nós observamos o seguinte: a nossa proposta foi apresentada, muitos servidores apoiando a nossa proposta. Agora, se existe alguém que quer atacar a nossa proposta, que demonstre qual é o problema da nossa proposta, porque até hoje não foi demonstrado nenhum problema para falar assim, isso aí é inviável, porque a Secretaria de Saúde já falou sobre a viabilidade. Nós temos o dotamento orçamentário que foi feito através da emenda do deputado João Cardoso. Aqui mais uma vez agradecer a ele por essa emenda, que foi sancionada pelo governador do Distrito Federal. E se tem algo para falar contra a nossa proposta, que apresente, porque é muito fácil ficar falando sem apresentar nada embasado que seja contra a nossa proposta. A nossa proposta foi realmente reverenciada por todo mundo que estava presente na Assembleia, foi aprovada e de forma unânime, porque da forma que foi apresentada ali e ovacionada a nossa proposta, graças a Deus, e claro, iniciamos também pedindo a Deus a bênção nesse momento, né, Silene? Foi o que nós fizemos lá no início, e é isso que eu tenho assim, se alguém falar para você da proposta do Grupo Unificado, pergunte para ele qual é o problema que tem essa proposta, para você estar sendo contra. Porque até agora ninguém apresentou nada, e eu acho que seria importante, se houver, que alguém apresente, porque até o momento não temos notícia de nenhum documento que desabone a nossa proposta que foi apresentada pelo Grupo Unificado, composto pela associação, composto pelos 2 sindicatos, e se mais um sindicato quisesse fazer essa composição, apoiando a nossa proposta, justamente, e apresentando também como positivo ao governo que está apoiando, com certeza nós não estaríamos com algumas dificuldades. Isso fica claro nos andamentos. O que acontece? Né? Eu quero me dirigir à minha categoria, que está sempre alguém me mandando um WhatsApp ou tentando falar comigo. Por que eu estou falando pouco? Porque nós estamos trabalhando muito nos bastidores e nós, do movimento, nós já tínhamos, né, a Silene, a gente já sabia que ela era articuladora política da ASFCES, e nós tínhamos que nomear também um articulador político, um porta-voz, para que o movimento ficasse organizado. Então, o que a gente fez? Hoje, ela é a nossa porta-voz. Então, tudo aquilo que ela leva para a internet, ela está falando em nome dos 3 entes. Então, não adianta ninguém ficar batendo nela, achando que, olha, o que ela está falando, ela está falando em nome dos 3 entes, tá? A proposta apresentada, eu gostaria que vocês, técnicos em saúde bucal, que é o técnico de higiene dental na secretaria, né? A gente inclusive pede aí o olhar da secretária de saúde, o olhar dos políticos para estar consertando aí essa nomenclatura. O que ocorre? Ela foi feita com muita responsabilidade. A Silene, ela vem desempenhando um papel como articuladora política. Eu quero te parabenizar aqui publicamente, de forma exaustiva. Tem dia que ela liga, às vezes a gente vai com a reunião, a gente vê que ela está muito cansada, e a gente entende isso, né? Além do trabalhador, do servidor que está ali cobrando, ainda tem a gente que às vezes está ali sempre querendo saber alguma coisa, querendo dar uma opinião. Então, o que ocorre? É uma proposta muito responsável, e o que eu tenho para dizer para os colegas? Eu faço valer a tua fala, né? De estar perguntando para os demais, né, para o sindicato, como que a coisa está acontecendo, mas eu digo também ao trabalhador técnico em saúde bucal, né, os trabalhadores da base, a qual nós representamos, nós do Sintasb, vocês são intelectualmente capazes, nós passamos um concurso público. Gente, vamos lá vamos ler a proposta, vamos tentar entender. Ela vem sendo explicitada desde o início. Silene entra no grupo, todo o trabalho que a gente vem fazendo juntos, ela entra, ela explica, ela tira dúvidas. Então, não cabe, gente, e eu falo isso para minha categoria, eu sou servidora também, eu sou categoria, eu pertenço à carreira GAPS. Então, me diz respeito, não apenas como sindicalista,
mas como trabalhadora, né? Vamos ler. Aquela coisa de virar e falar assim, gente, qual a melhor proposta? Gente, aqui ninguém está disputando proposta, não. Essa proposta, ela não pertence, como bem disse a Silene, a mim, ao Sintar. Essa proposta, ela pertence a nós, trabalhadores. Inclusive, convido os colegas do outro sindicato, do Sindisaúde, a estar compondo. Aqui ninguém quer fragmentar, não. O que nós queremos é salário, melhoria. O que nós queremos é poder chegar para as nossas famílias e dizer, olha, nos ausentamos por muito tempo, mas valeu a pena, né? Aproveito também o momento aqui, eu quero parabenizar o deputado João Cardoso, quero agradecer em nome de toda a categoria, quero agradecer ao deputado Wellington, quero agradecer ao deputado Jorge Viana e quero convidar os demais deputados para estarem conosco, independente da sua sigla partidária, mesmo porque nós, enquanto entes representativos, nós não temos partido, né? O nosso partido é o trabalhador. Essa é a nossa bandeira. Então, peço encarecidamente aos demais deputados que estejam presentes conosco nessa luta, tá certo? E agradecer, Silene, a você, ao Alessandro, ao Adriano, ao André, ao Hélio, ao Darlan, eu tô vendo que o Darlan tá aí. Darlan Quero agradecer todos nós, juntos, hoje formamos uma família, que é o Movimento Unificado. E o nosso objetivo é único. São os nossos salários, as nossas famílias e a valorização do nosso trabalho. Você citou muito bem o apoio do Jorge Viana. Nós tivemos no gabinete do Jorge Viana, colocamos a situação da nossa proposta a ele, falamos que elogiamos também o êxito que houve para os técnicos de enfermagem, mas também demonstramos para ele que a nossa proposta era uma proposta diferente, era uma proposta onde apresenta uma gratificação, é uma proposta que apresenta uma tabela diferenciada, e ele, como parlamentar, ele falou, gente, eu estou aqui para apoiar a proposta que a categoria quer. Eu estive na Assembleia, vi o que a categoria quer e vou apoiar a proposta da categoria, a proposta do Movimento Unificado. Esse foi o posicionamento dele. Eu quero agradecer o posicionamento do deputado Jorge Viana, porque ele não pensou duas vezes em falar assim, gente, eu vou apoiar o que a categoria está aprovando. E ele viu o que a categoria aprovou. Ele estava presente em nossa Assembleia e ele, como parlamentar da saúde, disse que não vai deixar de apoiar. E nós contamos sim com esse apoio do parlamentar também, Jorge Viana. Gente, vamos tentar pactuar aqui, nessa live, que a partir de agora não é mais proposta do Movimento Unificado. É a proposta da GAPS, que a Secretaria de Saúde apresentou. Exatamente. Ok? Então, a partir de hoje, nós vamos pactuar que não é mais a nossa proposta. É a proposta que nós ajudamos a construir, que a categoria opinou, porque tudo que está escrito lá foi fruto de vários debates em grupos de WhatsApp, em outros momentos. Então, ali foi uma construção coletiva que nós tivemos a felicidade de nos unir e apresentar, mas ela agora passa a ser uma proposta da carreira que está no Executivo, inclusive com uma contraproposta do Executivo. E por que isso? Até para facilitar a adesão do outro sindicato, para ele não se sentir constrangido, para ele entender que é uma proposta que ele também pode compartilhar, não tem dono. Ninguém aqui está brigando por protagonismo. O protagonista dessa luta somos nós, são as nossas famílias, são os nossos filhos, são as nossas aspirações, os nossos desejos. Isso foi muito importante, né, nessa fala, que foi reafirmada muitas vezes aqui, para a gente desmistificar essa questão de que a gente não quer compor. Pelo contrário, a gente entende que a categoria GAPS ela é composta por várias categorias, né, tem várias representações, então a gente quer compor com cada uma delas. Porque o que não dá mais para a nossa categoria aceitar é que cada vez mais a gente não tem isonomia. Agora a gente está sem isonomia nenhuma, a gente tá, além de ser o pior salário, a gente está com... A gente ficou por último. Exatamente, então assim, a categoria tem que ficar com essa indignação e a gente não pode admitir ficar com essa distância isonômica das outras categorias. É bom dizer, sempre a gente fica repetindo isso, mas é muito importante, porque muitas pessoas falam assim, por que o Sindisaúde não está participando? Eu quero que entenda o seguinte, isso tudo começou já
há mais ou menos 2 anos que começou toda essa caminhada e chegou um momento onde a SUGEP convocou todos os entes representativos a participarem de uma proposta que seria sobre a reestruturação da carreira. Mas com o advento da inconstitucionalidade, foi feita uma reunião onde nós colocamos em pauta a situação, onde seria mais importante nesse momento falar sobre reestruturação, porque era aonde o servidor estava sentindo, era justamente no bolso, no vencimento dele, e que depois, quando passasse essa situação dessa inconstitucionalidade, falaria mais futuramente aí sobre a questão da reestruturação da carreira em si. E neste momento nós estamos falando, sim, nós estamos falando de reestruturação da tabela de vencimento. Aqui ninguém está falando de reestruturação de carreira, e sim da situação financeira de todas essas categorias que compõem a GAPS. Não é isso? Tem uma colega aqui que fez um comentário interessante, a Ju Rodrigues. Ela disse o seguinte: nós não somos GAPS, vocês mesmos falaram, somos técnicos auxiliares. Isso só serve para confundir. Então eu vou ter que abrir um parêntese aqui para falar da ação de inconstitucionalidade. Hoje nós voltamos a ser técnicos e auxiliares de saúde, porém nós ainda estamos dentro da GAPS, mesmo esses cargos não existindo na GAPS. Você está confusa, colega? Eu também estou. Mas essa é a situação real nossa. Hoje nós estamos num limbo, porque nós estamos numa carreira que não tem os cargos, não tem técnico em saúde, não tem auxiliar em saúde, mas é lá que nós estamos. Por quê? Porque a lei ainda está vigente. E na 3.320, que é a nossa lei originária, quem está lá são os especialistas. Então, essa confusão, ela deve estar confundindo a economia, a saúde, então nós estamos falando no aspecto formal. Então, formalmente, essa é a proposta da GAPS. Eu não sei se vai ter, se vai continuar a judicialização em STF, se o governo vai tomar outra decisão, não sei. Porque nós também pactuamos lá atrás, lá na primeira Assembleia nossa, que nós íamos deixar essa questão de modernização de lado para brigar pela parte remuneratória. A gente quer salário. A gente quer o salário, porque a gente não paga conta. Por mim, eu posso ser técnico, assistente, telefonista, OSD, carregadora de caixa. Eu preciso pagar minhas contas. Porque eu, como todos os colegas aqui, vivemos de salário. Nós não temos nada para bancar a gente, não. Né? Então, sim. E cada vez mais a categoria ficando escravizada, né? Em relação ao superendividamento do BRB, cada vez mais a categoria ficando escravizada por TPD, então a gente precisa urgente para ontem desse ganho salarial. Quando nós decidimos essa situação sobre a reestruturação dos vencimentos, a gente já estava observando que a categoria estava pedindo a todo momento. Nos nossos encontros, nos grupos, muita gente sempre falou assim: cara, eu quero saber de nome não, eu quero saber de salário. Eu preciso de salário. O nome é indiferente. Bom, então, o que nós procuramos? Apresentamos uma proposta falando sobre o quê? Sobre salário. Foi isso que nós apresentamos. Uma proposta falando de reestruturação de salário. E é isso que a categoria quer. Colocamos a situação da gratificação? Colocamos. Ela foi adiante depois que saiu da Secretaria de Saúde? Foi. E agora? Agora nós precisamos do posicionamento da Secretaria de Economia. E está caminhando para chegarmos a esse momento. Mas, claro, nós sabemos, como já foi citado aqui, que existem movimentos contrários para atrapalhar a nossa proposta e o andamento da nossa proposta. É difícil descobrir de onde surge, mas nós sabemos que está havendo dificuldade. Então assim, a gente pode até dizer que até sabe de onde está vindo esse movimento, mas isso também não importa. Mas o que importa agora é a gente tentar sentar como adultos, como pessoas responsáveis que somos. Ninguém precisa gostar de ninguém. Ninguém precisa. Eu mesmo brinco com o Alessandro quase todo dia. Ninguém precisa gostar. A gente precisa entender que nós representamos aqui 12 mil pessoas. Elas confiam na gente
Assim também como o sindicato, que tem uma carta sindical, ele representa também essa base. Se tem credibilidade ou não, isso é outra questão. Isso aí eles é que vão tentar reconstruir isso. Mas quer queira, quer não, eles têm a legitimidade sindical. E nós respeitamos isso. E nós estamos convidando, nós estamos chamando para que a gente possa, numa reunião adulta, madura, levar os pleitos da categoria e defender o que a categoria deliberou. Outra coisa, gente, eu sou uma mera articuladora da associação. O presidente da associação é o Hélio. E o nosso amigo não está aqui hoje por uma questão muito nobre, porque o filho dele está se formando hoje. O André, ele teve um compromisso de trabalho que não conseguiu sair. Mas o Hélio não está aqui hoje por conta disso, não é porque ele largou essa luta aqui, não. Porque hoje o filho dele estava se formando. Então, nós continuaremos fazendo as articulações, só que é possível sentar numa mesa onde, se tem aqueles que me odeiam, eu não preciso estar na mesa. Mas a Aspicés tem que estar, porque ela começou esse movimento. É uma questão de justiça. Então, o presidente da Aspicés é o Hélio. Eu confio em todos esses colegas que estão aqui, do Sintar, do Sintasb. Eles têm competência, eles têm conhecimento, eles sabem como o projeto foi construído para defender essa proposta em qualquer lugar. Mas a gente precisa, sim, respeitar a categoria e parar de nhenhenhen, de mimimi, de não sei o quê, e sentar com o governo. Porque, como diz um colega aí, quem está se deleitando com isso é o governo. Né? É o governo. E eu nem posso culpar o governo, tá? Diga-se de passagem, porque até então nós não tivemos a negativa, até então o governador sancionou a nossa emenda, quer dizer, possibilitou esse momento, então eu não vou aqui criticar o governo. Nesse momento, o nosso problema está sendo interno e nós temos que resolvê-lo internamente para poder a gente ir para cima e fazer, para poder cobrar. Do nosso projeto. Isso. E aguardem que no decorrer dessa semana nós iremos dar algumas orientações para que a gente possa, sim, mostrar a força que a GAPS tem, mas de forma responsável. Não esperem da gente colocar colegas que estão em estágio probatório, colocar tudo em risco por conta de uma aventura. Nós não somos aventureiros. Nós aqui queremos ajudar e não atrapalhar ninguém. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, saiu uma circular ontem dizendo que o TPD, o teto de TPD de todas as unidades administrativas foi reduzido. Vocês viram isso, não viram? Então isso aí é uma forma que a própria gestão tem de tomar lá, eu te dou um pouquinho e tiro de novo. Eu te dou e tiro de novo, eu sei. Todos nós aqui sabemos que o TPD hoje em dia compõe a renda de muitos colegas, por conta dessa defasagem, desse salário precário que nós temos. Então muitos colegas dependem desse TPD, mas eu digo para vocês, vai chegar um momento que ele vai ser tirado pela gestão. Não vai ser por opção de vocês não querer fazer, não. Vai ser a gestão. E aí talvez seja tarde demais pra gente chorar. Então vai ser o momento de cada um, após essa live, fazer a sua reflexão de como ele pode contribuir, o que ele pode fazer. E nós vamos continuar assim. Vou entrar em contato amanhã cedo com o deputado João Cardoso, cobrar novamente para que ele cobre a Secretaria de Economia, a agenda com o secretário. Vamos cobrar também o deputado Wellington e vou também cobrar o deputado Jorge Viana para que essa agenda saia e a gente possa conversar e saber qual é o posicionamento oficial do governo frente à proposta apresentada pela Secretaria de Saúde. É isso, da minha parte, eu acho que a gente já esclareceu bem, né? Porque uma live que já está 1h15 minutos, eu acho todo mundo está cansado já. É importante trazer também à tona a situação que muitos falam assim, vai ter a assembleia do Sindsaúde, vocês vão no Sindsaúde. Gente, a proposta por parte do Sintar é a proposta apresentada ao Executivo e que está sendo encaminhado. Acredito também, por parte da Solange, que não tem fundamento da gente estar presente numa assembleia convocada por eles, se a gente tem, a não ser que eles declarem a proposta que nós vamos defender é a proposta apresentada pela reestruturação da tabela GAPS, que foi o que nós decidimos agora. Aí sim, aí passa a ser uma conversa. Não tem condição nós nos fazermos presente em uma assembleia de outro ente para estar aprovando
ou só observando uma proposta que não é nossa. Na verdade, a gente nem pode. A Não, gente não sim, pode votar. mas eu estou falando Porque a assim, Assembleia é a eu categoria. estou falando assim, não tem... Não tem sentido Não você tem estar lá sentido. porque você representa a sua própria categoria. Justamente. Falando dela, mas eu posso ir, tá, gente? Eu posso. Justamente. Eu não sou, eu sou servidora, sou representada. Vamos esperar a próxima Assembleia do Sindicato de Saúde ser marcada e aí a gente vai convocar a categoria para isso. Se eles não estão tendo credibilidade para colocar gente em Assembleia, nós vamos chamar e vamos colocar lá dentro e vamos aprovar a proposta que a gente quer e vamos lutar. É isso que eles querem? A gente vai lá para dentro. Vocês estão reclamando que a gente sabota? Eu concordo plenamente que os dois sindicatos não podem ir. Mas eu posso ir. Eu, como servidora, posso ir. E eu irei. E vou chamar os colegas. E não tenho dúvida que nós vamos lotar. Tá isso, É isso, eu acho não. importante esse movimento aí, você juntamente com os servidores que são representados por esse ente sindical, e fazer sim valer o que a categoria está querendo. Justamente nesse momento que eles convocam, junta todos os servidores que estão apoiando essa proposta, faz-se presente a essa Assembleia e demonstra que a proposta que quer ser apresentada. Só esclarecendo, não é que nós não possamos, nós podemos estar presentes em uma Assembleia onde os colegas lá estejam presentes, mas nós precisamos fazer convocatória também, porque são bases diferenciadas. A gente não pode ir simplesmente por ir, por quê? Porque os nossos colegas que são representados legalmente por nós, eles precisam do amparo sindical. Então, é aquilo que até a Silene falou, nós queremos todos juntos, nós queremos agregar e não desagregar. É isso, ó, que todas as entidades estejam juntas. Exatamente. Mas a ASP6 também estará junto. Sim. Isso aí não tem a menor Com certeza. dúvida. A ASP6 estará junta. Eu, como ente sindical aqui, eu quero também expressar o nosso completo respeito pela associação, por toda a participação que houve na presidência do Hélio, e é de suma importância, essa composição ela não foi feita por acaso, foi pela necessidade realmente que nós tínhamos de trazer uma nova apresentação de uma proposta de reestruturação dos vencimentos dos servidores, a qual você, servidor, que está aí nos assistindo, que está em casa, estava solicitando. Foi vocês que solicitaram isso. E é isso que nós apresentamos. É isso. Trazendo É isso. tudo. Gente, ó, eu quero aqui agradecer todos os meus parceiros, amigos, irmãos da ASP6. Todo dia eu atentando o Rodrigo, o Darlan, o Ricardo, o Elismar, a Paloma, ai meu Deus, a Cibele, é a galera toda que realmente está ali apoiando a gente, compondo com a gente, para fazer a melhor entrega para a categoria. Entendam, ninguém aqui tem outro objetivo, não. O nosso objetivo é dignidade. Nós temos a nossa dignidade. Eu quero me aposentar com dignidade, é um direito meu. Essa luta não é política. Essa luta é pela minha dignidade, é pela minha sobrevivência. É pela sobrevivência de cada um de vocês aqui. Então, podem aguardar. Convoquem a Assembleia aí que vocês vão ver se a gente não vai lotar esse trem. Se vocês não dão conta de encher a Assembleia, a gente dá. Não preocupa, não. É isso. É isso aí. Gente, ó, valeu. E juntos... Somos fortes. E aqui, ó, na nossa gratidão, o nosso amigo Kleber Guiotti, que Obrigado, filho Kleber. pequeno, Obrigada. esposa, chegou do trabalho correndo, nos recebeu aqui de forma muito profissional, carinhosa. Acolhedora. Muita gratidão, viu, Kleber? Valeu. Muita gratidão mesmo. Gente, e é isso. Terminamos essa. Se Deus quiser, com novas orientações ao longo da semana e sim logo com uma ação mais efetiva. E eu acredito sim que o governo vai se sensibilizar e vai abrir as portas para uma proposta tão bem construída. Uma proposta que tem inclusive fonte de pagamento. Obrigada, Secretaria de Saúde, obrigada, secretária doutora Lucilene, todo o seu staff que nos acolheu com muito respeito e também aqui obrigada ao secretário Ney Ferraz, que eu sei que dentre as dificuldades que ele tem que administrar, mas eu tenho certeza também que ele vai ser sensível à nossa causa. Com certeza. Considerações finais, Adriano? Ficou caladinho aí? Não, mas vocês falou tudo, a gente está querendo compor, a gente está querendo ganho salarial para a categoria e quer ajuda de onde quer que venha, os parlamentares. Galera, vamos também lá cobrar dos seus representantes parlamentares para que estejam aderindo aqui ao movimento, reforçando, para que a gente consiga ter êxito na nossa proposta. É isso. Só mais alguma coisa? Bom, só tenho a agradecer, quero agradecer ao colega que nos proporcionou estar aqui hoje, ele, a esposa,
Agradecer ao Alessandro. Gente, 0800, viu? Nem perguntei Isso. quanto era, 0800. Quero agradecer a Silene, ao Alessandro, ao Adriano e cada um de vocês, colegas, que estão nos apoiando. E o nosso movimento, o nome já diz tudo, é um movimento unificado e que todos possam vir e somar. Nada de agregar, de desagregar, aliás. Venham somar conosco. Pessoal, beijo, gratidão a todo mundo que tá na live aí. Deus Abraço, abençoe pessoal. a todos nós, viu? Que Deus abençoe a Até vocês. mais, Deus Vamos em abençoe. frente. Até Um mais. abraço. Vai ficar gravado, viu, galera?